Você já ouviu falar no termo gatilho? Descubra hoje qual é o seu significado na psicologia e algumas coisas que podem ser feitas para evitar que ele atrapalhe sua vida. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e não vou fazer nenhum comentário inicial envolvendo algum gatilho para você se inscrever no canal e clicar no sininho, porque esse termo já se banalizou demais. Durante a quarentena, é bem provável que você esteja passando mais tempo na internet. Como estamos impedidos de fazer várias coisas que gostamos, é capaz que você, surfando nas interwebs, já tenha se deparado com vários gatilhos. Uma foto daquele boteco de cerveja quente, petisco de procedência duvidosa que você adora, ou então um casal que em qualquer circunstância você achar super meloso já te faz lembrar da morena. Mas isso é realmente um gatilho? Não, essa aí dá gatilho. Doeu, bateu aqui. Tudo indica que a popularização do termo gatilho vem da tradução literal do inglês trigger. Nos Estados Unidos, o termo se popularizou com memes no ano de 2015. Nesses memes, personagens reagem de forma extrema quando expostos a situações ou objetos comuns, seja com irritabilidade, raiva ou pânico. O termo trigger, no sentido mais técnico, se refere ao transtorno do estresse pós-traumático, que a gente já falou mais detalhadamente em outro vídeo. Na psicologia, um gatilho costuma se referir a qualquer coisa que seja capaz de relembrar a pessoa de alguma experiência traumática que viveu. Como o Chicão disse, muita gente tem usado esse termo para falar de qualquer reação emocional a um estímulo. Mas sentir algum tipo de incômodo por causa de um estímulo é bem diferente de reviver memórias dolorosas e emoções intensas ligadas a um trauma. A pessoa pode sentir como se ela estivesse revivendo parte desse trauma, e essa pode ser uma experiência devastadora. O termo gatilho também tem sido usado na psicologia para se referir a qualquer estímulo que traga à tona sintomas de um transtorno mental. Por exemplo, alguém que já teve um vício em cigarro pode acabar voltando a fumar em um dia que foi beber cerveja com os amigos. A situação de estar bebendo com os amigos pode ter funcionado como um gatilho, já que possivelmente foi nesse tipo de situação que a pessoa começou a fumar e que costumava fumar no início. Mas hoje, quando falarmos de gatilhos, vamos nos focar naqueles ligados a uma situação traumática. Existem dois tipos de gatilhos, os internos e os externos. Gatilhos internos têm como origem alguma experiência psicológica, tal como um pensamento ou sentimentos como a tristeza, a raiva, o medo ou a dor. Outras experiências que podem funcionar como gatilhos são as de se sentir vulnerável, solitário, rejeitado, sobrecarregado, ignorado, desesperançoso ou sem autonomia. Já gatilhos externos têm como origem algo externo à sua mente, ou seja, podem ser coisas pra caramba. Um exemplo são certos tipos de situações, como brigar com alguém próximo, terminar um relacionamento ou ser criticado. Talvez uma data comemorativa, um feriado, um local, um cheiro, uma música, uma pessoa, um filme ou uma série que você assistiu possa funcionar como um poderoso e inesperado gatilho. Esses dois tipos de gatilhos se desenvolvem a partir das suas experiências de vida. Durante uma situação muito estressante, uma pessoa pode, até mesmo inconscientemente, associar um aspecto da situação, tal como um cheiro que sentiu naquele momento, com os sentimentos negativos que vivenciou. A partir daí, toda vez que esse cheiro for sentido no futuro, a pessoa talvez reviva de forma intensa pensamentos ou sentimentos ligados à experiência traumática. Várias consequências resultam a partir daí, tais como uma maior agressividade, impulsividade, incapacitação e um grande sofrimento. Por exemplo, suponha que Marcelinho critique Filipinho durante uma conversa na escola. Mas é um inútil! Isso pode trazer à tona a lembrança de críticas severas que Filipinho recebeu dos pais durante uma situação traumática pela qual passou. Essa lembrança reacendida pode deixar Filipinho extremamente irritado, mesmo que essa irritação seja desproporcional à crítica de Marcelinho e tenha mais a ver com situações estressantes do passado do que com o presente. Com os nervos à flor da pele, Filipinho pode agredir fisicamente Marcelinho, sem nem se dar conta do porquê fez aquilo e da conexão do seu comportamento atual com as críticas que recebeu dos pais. Todo esse processo pode ocorrer de uma forma automática. Assim como Filipinho, algumas pessoas agem a partir de gatilhos aos quais foram expostos, sendo que elas podem nem ter percebido de forma plenamente consciente o gatilho ou a relação dele com algum evento traumático pelo qual passaram. Tá gostando do vídeo até agora? Se quiser nos ajudar, clique no joinha, se inscreva no canal, clique no sininho e acompanhe a gente no Instagram e no Twitter, que temos postado conteúdos exclusivos por lá.
Qual você acha que é a importância de inserir avisos de potenciais gatilhos em coisas como vídeos ou filmes para evitar que memórias traumáticas sejam despertadas? Tipo aquele aviso: o conteúdo a seguir pode conter imagens fortes. A conclusão de um artigo publicado em 2019 foi a de que esses avisos não são úteis como talvez pareçam. Os cientistas que escreveram esse artigo conduziram 6 experimentos para avaliar o quanto avisos de gatilhos eram capazes de amenizar reações psicológicas a um vídeo. Todos os participantes assistiam um vídeo com cenas fortes e depois informavam como se sentiram, mas logo antes disso tudo, um grupo de participantes era sorteado para ser exposto a um aviso de possíveis gatilhos no vídeo, enquanto o outro grupo não via isso. Os participantes dos 2 grupos perceberam o vídeo como igualmente negativo, sentiram emoções negativas em um nível parecido e vivenciaram pensamentos intrusivos em uma proporção semelhante. Ou seja, não fez nenhuma diferença incluir o aviso de gatilho. Uma limitação desse estudo foi a de que os participantes não tinham necessariamente um passado traumático. Preenchendo essa lacuna, o estudo publicado no mês passado por outros cientistas investigou mais a fundo as reações desse grupo específico de pessoas ao aviso de gatilho. Os participantes também foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, sendo que só um deles recebia o aviso de gatilho antes de ser exposto ao material potencialmente perturbador. Não foi constatada nenhuma diferença considerável entre os grupos em termos de como se sentiram depois de ver o material. Além da conclusão geral de que avisos de gatilhos não parecem ajudar pessoas com histórico traumático, mesmo quando o conteúdo do que elas viram estava diretamente ligado ao trauma que viveram, esses cientistas perceberam que os avisos podem, ironicamente, prejudicar essas pessoas. Existem diferentes críticas aos avisos de gatilhos, e uma delas é de que eles podem reforçar a importância de eventos traumáticos na vida da pessoa. De maneira geral, pessoas que veem os seus traumas como uma parte central das suas vidas costumam ter sintomas mais severos. A inclusão de um aviso de gatilho pode relembrar a pessoa a respeito da relevância de um trauma que viveu e estimular a ideia de que esse trauma define consideravelmente como a própria pessoa se vê. Isso, por sua vez, pode contribuir para uma piora dos sintomas. Outras críticas aos avisos são as de que eles podem prejudicar o desenvolvimento da resiliência, reforçar a ideia de que pessoas que viveram traumas são sempre mais frágeis, deixar essas pessoas mais ansiosas do que ficariam sem os avisos ou incentivar o ciclo da evitação. A ideia desse ciclo é mais ou menos assim: se eu evitar o que me deixa ansioso, não ficarei ansioso. O problema é que evitar o tempo todo o estímulo temido fortalece a crença de que ele realmente deveria ser temido, mesmo que na verdade ele não oferecesse um perigo eminente e a sua evitação esteja atrapalhando a vida da pessoa. Vale ressaltar que, a depender de alguns fatores, tais como a pessoa ter vivido um trauma ou um flashback de um trauma recentemente, a evitação pode ser um caminho mais estratégico a curto prazo. Se expor a um estímulo aversivo pode ser uma etapa importante para lidar melhor com o trauma, mas isso deve ocorrer de preferência sob a orientação de um profissional em um momento estratégico e de uma forma estratégica que leve em conta as particularidades da pessoa. Chegou a hora de dar algumas dicas sobre como os gatilhos podem estar atrapalhando a sua vida e o que você pode fazer para começar a melhorar essa situação. Como você já sabe que procurar um psicólogo competente é uma ideia fantástica e altamente recomendável, vou pular essa parte. Dica número 1. Treine a sua capacidade de reconhecer gatilhos que estejam te prejudicando. Algumas pessoas reagem de formas inesperadas ou prejudiciais a certas situações e nem chegam perto de conectar a sua reação com traumas do passado. Isso faz sentido porque pode ser difícil identificar esses gatilhos e por isso também que uma ajuda profissional pode ser tão útil. O seu radar de gatilhos deveria acender as luzes quando você reagir de uma forma muito negativa, intensa, inesperada e desproporcional a alguma situação, local, pessoa ou estímulo sensorial. Dica número 2. Reconheça que a sua reação ao gatilho é muito mais arcaica do que contemporânea, ou seja, ela tem mais a ver com o seu passado do que com o presente. Toda vez que se flagrar reagindo a um gatilho, tente lembrar disso. Fazer isso regularmente pode te ajudar a relativizar a pertinência da sua reação à situação atual e aos poucos pode ir se tornando mais fácil inibi-la e interrompê-la quando você se deparar novamente com um gatilho. Dica número 3. Planeje antecipadamente estratégias para enfrentar as suas reações, uma vez que gatilhos surjam e sejam bem-sucedidos. O que você poderia fazer da próxima vez que reagir mal a um gatilho? Se já sabe, por exemplo, que receber críticas em público costuma tocar em feridas antigas, antecipe algo que você poderia fazer para amenizar a situação, tal como realizar algum exercício de controle da respiração. Teste quando tiver uma oportunidade e, se não ajudar, escolha outra estratégia para testar. Existem diferentes tratamentos baseados em evidências para o transtorno do estresse pós-traumático.
Essas podem ser formas mais efetivas e rápidas de lidar com essa condição do que o método de tentativa e erro. Coisas como identificar gatilhos, relativizar a sua relevância atual ou planejar estratégias de enfrentamento podem ser difíceis de botar na prática, e mais ainda sem a ajuda de um profissional, então recomendamos que você conte com esse apoio. No vídeo de hoje te explicamos o que são gatilhos, como eles se popularizaram nos últimos anos, quais são os dois tipos de gatilhos, como eles se formam e se manifestam nos nossos comportamentos. Também explicamos que avisos de gatilhos não só não costumam ajudar, como também podem atrapalhar pessoas que viveram situações traumáticas e demos algumas dicas de como você pode ser menos prejudicado por eles. Comenta aqui embaixo se gostou do tema de hoje ou se ficou alguma dúvida. Clique no joinha para nos ajudar a aparecer para mais pessoas e se inscreva no canal, que a nossa missão é a de chegar a 1 milhão de inscritos até o fim do ano e só vamos conseguir isso com a sua ajuda. Se você curte o trabalho que temos desenvolvido aqui no YouTube, saiba que você pode incentivar a gente pra caramba, se tornando um apoiador oficial nosso e assim ter acesso a conteúdos exclusivos sobre os bastidores do canal. Assista também o nosso vídeo sobre trauma.